Vamos lá, pessoal. Bom dia. E aí, tudo ok aí, Thiago? Galera, bom dia. A gente chega hoje para dar continuidade, ou melhor, entrarmos no tema procedimento, né? Me parece que na nossa primeira aula, nós fizemos aquele passo a passo de identificação da peça, de identificação do seu cliente, identificação da modalidade de ação penal, dos argumentos que você tem que inserir na sua petição, na sua peça profissional, de todo o conteúdo que você vai deitar nas questões discursivas, um passo a passo geral, com a estrutura das peças unas, das peças dúbias, das petições dúplices. Fizemos esse geral do primeiro encontro, deu tempo, a gente entrou em queixa-crime, eu esgotei queixa-crime, não foi? A gente esgotou a queixa-crime com o pedido. Oi? Da estrutura toda, né? Falamos do pedido, da queixa, tudo. Tratamos então da queixa-crime, da petição inicial acusatória. Foi a primeira peça que nós trabalhamos, na verdade. Ficou faltando então nós entrarmos em procedimento. Então, na aula de hoje, vamos ingressar nos procedimentos para tratarmos justamente dos procedimentos e das peças profissionais aplicáveis no contexto desse assunto, no contexto desse tema. Então vamos entrar em procedimentos, fazer uma base teórica, que é muito importante também. Não tem como se inserir no aspecto, no contexto prático, sem uma musculatura teórica. Vamos fazer suporte teórico, para depois realmente entrar nas peças profissionais, peças que são importantes para a sua prova, volta e meia são cobradas, como RPA, memoriais, e por aí vai. Ok? Então vem cá comigo, olha, o tema da aula de hoje será procedimentos. Ok? Vamos fazer algumas considerações iniciais, uma introdução. Porque esse tema procedimento está a partir do 394 do CPP. 394 e seguintes do Código de Processo Penal. O tema procedimental está do artigo 394 e seguintes do CPP. Ok? 394, adiante você tem os dispositivos que tratam da ritualística penal. Qual é o rito aplicável na apuração de um determinado delito? Qual é a ritualística cabível? No caso concreto, qual é a forma do processo? Porque procedimento é isso, já vamos começar conceituando. Procedimento é a forma do processo penal. Procedimento é a forma do processo penal. Porque vejam, eu tenho ação, vocês viram a aula de ação penal, é o direito de provocar a jurisdição, isso é ação. Eu tenho jurisdição, que é o poder estatal de aplicar o direito no caso concreto. Didier fala, na jurisdição é dizer o direito no caso concreto. E o processo é o produto dessa simbiose, dessa relação. Então a ação é o direito da acusação, em regra o Ministério Público, provocar o juiz. Jurisdição é o poder de aplicar a lei em relação a um caso concreto. E o produto dessa relação é o processo. Porque não há como eu aplicar uma pena, reconhecer a existência de um crime, sem um devido processo legal. Ok? Então vamos conceituar primeiro o processo. O processo é uma situação jurídica. Esse é o primeiro ponto. O processo é uma situação jurídica. O processo é uma situação jurídica. O conjunto de atos que se destinam a uma decisão final. É o conjunto de atos que se destinam a uma decisão final. É o conjunto de atos que se destinam a uma decisão final. Que em regra vai ser a sentença. Mas pode ser a pronúncia no tribunal do júri, a gente vai ver, enfim.
em regra, vai ser a sentença, mas pode ser um procedimento incidental também, né? E o que é o procedimento? É a forma de tudo isso. O procedimento é a forma cabível no contexto de tudo isso. É a forma do processo. O procedimento é a moldura processual. Qual é a forma daquele processo? É comum, é especial? O procedimento é isso. É a moldura processual, é a forma do processo penal. Ok? É justamente por isso, olha, a coisa estava esquentando agora, viu? É justamente por isso que quando eu não observo a forma prevista em lei, vai existir uma nulidade. A nulidade nada mais é do que a inobservância da forma prevista em lei. Vocês não estudam no direito penal um tema que cai demais na segunda fase, que é a atipicidade do fato? A atipicidade do fato. Fato penalmente relevante, na verdade é atípico. Isso cai muito no direito penal. A nulidade nada mais é do que a atipicidade do ato processual. Um ato processual, ou um determinado ato, que não é previsto em lei, que não tem aquela forma. Então, sempre que eu não respeito a forma, e Auri fala isso, né? Forma é garantia para o réu. Forma é garantia para o acusado. Sempre que eu não respeito a forma prevista em lei, vai existir uma nulidade por violação do contraditório, uma nulidade por violação da ampla defesa, uma nulidade por violação do devido processo legal, do justo processo, ou para alguns do devido processo penal, ok? Que você tem lá em 2 artigos que você vai marcar de preto, se não já marcou, no material de marcação, artigo 5º, inciso 54 e 55 da Constituição Federal, desculpem, que são os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. São assegurados aos acusados em geral, em processos judiciais ou administrativos, as garantias do contraditório e da ampla defesa com todos os meios que lhes são inerentes. E ninguém pode ser privado de seus bens ou de sua liberdade sem um devido processo legal, que é o processo previsto em lei. Então, o que é devido processo legal? Devido processo legal é o processo previsto em lei, onde são asseguradas todas as garantias processuais. Então, devido ao processo legal, é um binômio. É um processo previsto em lei, mas não basta ser previsto em lei. Tem que ser asseguradas todas as garantias processuais. Isso é um devido processo legal. Porque, por exemplo, na lei de drogas, o interrogatório é o primeiro ato da audiência. Isso está previsto em lei? Está. Mas será que isso é legal? Será que eu vou assegurar o contraditório e a ampla defesa colocando o réu para falar primeiro do que as testemunhas? Antes mesmo de conhecer a prova da acusação, ter que apresentar sua defesa? Ou sua versão defensiva, pessoal? A defesa positiva? Claro que não. Então, cuidado, não basta estar previsto em lei. Tem que ser asseguradas todas as garantias processuais. Em contrapartida, se eu olhar efetivamente, de maneira crítica, a Lei 9.099 de 95, eu posso dizer, peraí, isso aí não é um devido processo legal. Porque o cara vai pagar uma cesta básica sem nem ter denúncia, sem ter um processo, sem se defender. O cara vai fazer um acordo e vai ter que efetivamente estar sujeito a uma pena não privativa de liberdade, mas é uma pena sem ter um processo. Ao mesmo tempo, esse é o processo previsto em lei para as infrações de menor potencial ofensivo, que inclusive foi uma opção do Constituinte. Um processo mais célere, um processo econômico, um processo cuja a finalidade é reparar o dano e não privar de liberdade. Então, cuidado com isso. Devido ao processo legal, processo previsto em lei, onde são asseguradas todas as garantias processuais, ok? Agora, vem cá, o procedimento ele pode ser comum e pode ser especial, ok? O procedimento especial é um procedimento que tem previsão no CPP e em leis que você marcou de vermelho. Ao lado de sua coletânea, você vai colocar um clipe vermelho naquelas leis mais importantes, né? Já está com o clipe vermelho aí? Já?
Tá arretado você, né, Barão? Já tá tudo separadinho aqui, ó. Tá vendo? Colocar um clipe vermelho. Olha quantas leis importantes a gente tem aqui, né? Lei de drogas, Lei Maria da Penha, né? Lei de interceptações telefônicas. Enfim, você tem uma série de regras aí que são importantes. Algumas delas trazem um procedimento especial, como a Lei 11.346/06. Na Lei de Drogas eu tenho um procedimento totalmente especial, né? Previsões que você não encontra naquilo que é comum. E no CPP também. No CPP você tem, por exemplo, 2 procedimentos especiais importantes, que é o do júri, o procedimento do júri e o procedimento funcional, de funcionário público. São 2 ritos especiais que eu reputo como os mais importantes para a sua prova, que é o procedimento especial do Tribunal do Júri e o procedimento funcional, que apura os crimes praticados por funcionários públicos contra a administração em geral, que são os delitos lá do artigo 312 até o 326 do Código Penal. O crime de peculato, corrupção passiva, concussão, prevaricação, excesso de exação, os delitos que estão lá, do 312 até o 326, ok? Então, na sua prova, qual é o seu primeiro foco? Se a banca te entrega o enunciado, você primeiro vai perceber se aquele fato penalmente relevante está sujeito a um procedimento especial, independentemente da pena. Caso não esteja sujeito a um procedimento especial, você vai para o procedimento comum, ok? E o comum, ele pode ser ordinário, pode ser sumário e pode ser o sumaríssimo, né? E pode ser o sumaríssimo, que é o procedimento previsto na Lei 9.099. Então, ordinário, sumário e sumaríssimo. O rito ordinário você vai aplicar para os crimes que tenham pena máxima igual ou superior a 4 anos. Sumário, pena máxima de 3 anos. E o sumaríssimo, as infrações de menor potencial ofensivo. Então, o ordinário se aplica para os crimes comuns com pena máxima igual ou superior a 4 anos. Sumário, maior que 2, menor do que 4, dá 3 anos, de pena máxima. E o sumaríssimo são as infrações de menor potencial ofensivo. Quais são as infrações de menor potencial ofensivo? Todas as contravenções penais, independentemente da pena. Então, todas as contravenções penais, independentemente da pena em abstrato, são infrações de menor potencial ofensivo. E os crimes que tenham pena máxima que não supere o patamar de 2 anos. Então, as infrações de menor potencial ofensivo são todas as contravenções penais, e os crimes que tenham pena máxima é igual ou inferior a 2 anos, não superior a 2 anos, ok? Agora, claro que o procedimento comum ordinário aí, ele é o procedimento mais importante que nós temos, ok? Antes de entrar no ordinário, que vai ser o rito que a gente mais vai estudar aqui, como parâmetro, como paradigma processual, vamos fazer algumas considerações aí ainda sobre os procedimentos em geral, ok? Algumas considerações. Primeiro ponto, anotem aí, ó. Coloque assim, ó. O rito sumaríssimo. Algumas considerações primeiro sobre o rito sumaríssimo. Coloca assim, ó. Primeiro, o rito sumaríssimo está onde? A partir do artigo 60 da lei 9.099. O rito sumaríssimo você tem a partir do artigo 60 da lei 9.099. O rito sumaríssimo não se aplica às infrações praticadas no contexto. O rito sumaríssimo, a partir do artigo 60 da lei. Esse material de gráficos aí, a gente já disponibilizou para vocês, né? Já subiu? Os gráficos, né? Acho que já.
Se quer mandar, eu te mando no grupo, né? Ele manda. Mas aí logo vai estar normal. Fé em Deus, a gente vai estar no site. Artigo 60 seguintes. O rito sumaríssimo não se aplica às infrações praticadas no contexto da Lei Maria da Penha. Primeiro ponto é esse. Nada que está na Lei 9.099 se aplica nas hipóteses de violência doméstica, violência afetiva contra a mulher, no contexto da Lei 11.340. Aí você vai marcar de marrom o artigo 41 da Lei Maria da Penha. Vamos começar a usar esse lápis de cor, viu? Artigo 41 da Lei Maria da Penha, vamos marcar de marrom. A coletânea que tiver mais bonita, uma do presencial, do online, eu vou dar 2 livros. Um livro meu para o presencial e um livro para o online, viu? Pode dar logo, né? Coletânea mais bonita, que eu vou olhar. Mais bonita não basta, mais eficaz também, né? Tem que estar com as marcações certas, viu? Antes da prova, eu vou ver isso aí, viu? Na semana anterior à prova. Artigo 41 da Lei Maria da Penha, marca de marrom. Por quê? Porque é um artigo ruim para o réu, né? É um artigo ruim para o imputado. Na Lei Maria da Penha, o cara não tem direito à pena alternativa, o cara não tem direito a transação penal, suspensão constitucional do processo, composição civil dos danos, termo circunstanciado, pode ser lavrado auto de prisão em flagrante, vai ter inquérito policial. Então, claro que é um tratamento mais gravoso para o imputado. Numa tese acusatória, você o utilizaria, mas em favor da defesa é muito ruim. Questão discursiva, pode cair o artigo 41 da Lei Maria da Penha. Ok? Esse é o primeiro ponto. Outra observação. Artigo 94 do Estatuto do Idoso. Vou colocar o clipe vermelho ao lado também, viu? Artigo 94 do Estatuto do Idoso. Coloca o clipe vermelho na Lei 10.741 de 2003. Artigo 94 da Lei 10.741 de 2003. Clipe vermelho na lateral. Não me recordo da banca ter cobrado questão discursiva do Estatuto do Idoso. De fato, não me lembro. Se já caiu algum crime em espécie previsto no Estatuto. Mas toma cuidado. O rito sumaríssimo vai se aplicar aos crimes do Estatuto que tenham pena máxima de até 4 anos. O rito sumaríssimo se aplica aos crimes do Estatuto que tenham pena máxima de até 4 anos. Então o patamar sobe. Mas só é o processo sumaríssimo. Os benefícios não. Tem até uma pesca aí nesse 94 que diz isso, né? O Supremo entendeu que só se aplica o procedimento, não se aplica a transação penal, composição civil dos danos, não se aplica os institutos descarcerizadores da Lei 9.099 para esses crimes do Estatuto que tenham pena máxima superior a 2 anos e até 4, ok? Beleza. Outro ponto, para terminar sobre rito sumaríssimo, outra observação. Coloca assim, ó. Artigo 66, parágrafo único. 66, parágrafo único. E 77, parágrafo 2º. 66, parágrafo único. E 77, parágrafo 2º. Ok? Podem marcar esses dois de preto, da Lei 9.099. Pode marcar os dois de preto, 66, parágrafo único, e 77, parágrafo 2º, da Lei 9.099 de 95. Qual é a história aí? No GCRIM, não há citação por edital, por exemplo. Não há citação editalícia. No GCRIM, eu também não posso processar um feito complexo, uma causa complexa. Se houver uma complexidade no feito, ou a necessidade de citar o cara por edital, o que é que será feito? Como o GCRIM é informalidade, simplicidade, eu encaminho os autos para a vara criminal. E na vara criminal eu vou aplicar esse procedimento que está acima. Eu dou um saltinho e vou para o procedimento sumário. Isso está no artigo que você vai marcar também, marca de vermelho, o 538 do CPP.
O 538 do Código de Processo Penal. Marca de preto, na verdade, também. Não, marca de preto, 538 do CPP. Então, quando os autos, pela declinação da competência do juizado, quando os autos são encaminhados para a vara criminal, que a lei chama de juízo comum, mas a vara criminal, o que é que vai ocorrer? Na vara criminal, eu não aplico mais o rito sumaríssimo, eu vou aplicar o rito comum sumário, é o que está no artigo 538 do CPP. Marca de preto, porque se for para a vara criminal e acabarem aplicando outro procedimento, vai ser uma hipótese de nulidade, ok? Beleza? Então vamos entrar no rito comum ordinário, ok? Vamos entrar no rito comum ordinário. A gente fechou mesmo o queixa-crime na primeira aula, né? Cheguei, falei do pedido e tudo, não foi? Fechamos falando do pedido, da indenização, enfim, da verba indenizatória mínima, fechamos o queixa-crime e vamos entrar então no rito comum ordinário. Na próxima aula, eu volto com os modelos. Coloco aqui o modelo inteiro de queixa, de resposta à acusação, enfim, além dos treinamentos que também vocês farão. Vem cá, ó. Aqui eu tenho um rito comum ordinário. Esse é o procedimento comum ordinário, pessoal. Ok? Procedimento comum ordinário. Por que eu vou começar a nossa aula com o rito comum ordinário? Na verdade, o rito comum ordinário ele vai ser um parâmetro. Por que um parâmetro? Porque ele é o procedimento mais importante. Por exemplo, já para você entender porque o ponto de partida vai ser o rito comum ordinário. O rito comum ordinário, ele vai ser aplicado subsidiariamente a todos os procedimentos. Só por aí você já sabe que ele é o mais importante, a gente vai comentar então, vai utilizá-lo como um parâmetro para comparar com os outros. Então o rito comum ordinário, ele vai ser aplicado subsidiariamente a todos os processos de primeiro grau, regulados ou não no Código de Processo Penal, marca de vermelho o parágrafo 5º do 394 do CPP é quem diz isso. Viu? O parágrafo 4º e o 5º. 4º e o 5º revelam a importância do rito comum ordinário. Os parágrafos 4º e 5º do artigo 394 do CPP. Eles demonstram a importância, a relevância do procedimento comum ordinário, do rito comum ordinário. O rito comum ordinário ele vai ser aplicado subsidiariamente em relação a todos os processos de primeiro grau, regulados ou não no Código de Processo Penal. O parágrafo 4º diz que tem institutos do rito comum ordinário que eu vou aplicar em qualquer regramento, rejeição à denúncia, defesa escrita, a RPA, absolvição sumária. Os artigos 395 a 397 do CPP, topograficamente falando, eles estão no rito ordinário, mas eles se aplicam a todos os processos de primeiro grau, ok? Por isso ele vai ser o nosso ponto de partida. Então o procedimento comum ordinário, ele vai começar com o oferecimento da denúncia ou queixa, a gente já comentou sobre a petição inicial na aula passada. Oferecida a denúncia ou queixa, qual é o próximo passo? O juiz vai receber ou rejeitar a petição inicial. Então é o juiz que recebe ou rejeita a pretensão acusatória, ok? Qual é o objeto do processo penal? O objeto do processo penal é a pretensão acusatória. É o que é arguído na petição inicial. Esse é o objeto do processo penal. O objeto do processo penal não é o réu. O réu é um sujeito com direitos e garantias fundamentais. Você não pode admitir uma coisificação do réu no processo penal. O réu não é a coisa do processo, não é o objeto do processo. O objeto do processo penal, então, é o que é arguído pela acusação, o que está na petição inicial acusatória. Quando a denúncia ou queixa é oferecida, cuidado com isso. Até então eu só tenho ação, mas eu ainda não tenho um processo.
Por isso que é incorreto, algumas pessoas falam, eu vou impetrar habeas corpus para trancar a ação. Não se impetra habeas corpus para trancar a ação penal. Porque a ação é um direito constitucional, está na Constituição Federal, de provocar o Estado juiz. A partir do momento que eu ofereço a petição inicial, já foi. Já se exauriu o exercício do direito de ação. O que se tranca é o processo. E o processo penal ele é instaurado com o recebimento da exordial acusatória, com o recebimento da petição inicial. Então só se fala em processo penal mesmo, já existente, quando a denúncia é recebida pelo juiz, ok? E é recebida no artigo 396 do CPP. Abre sua coletânea e tem uma expressão, né? Recebida a denúncia ou queixa, né? Não tem assim, não? 396? Ou é recebê-la-á? É recebida, né? 396. Recebê-la-á no 396? Pronto. É o 399 que tem o termo recebida. E aí surgiu uma discussão na doutrina. Então, quando é que o juiz recebe a denúncia? É no 396 ou no 399? Porque se você olhar o 399, tem um termo também lá, recebida a petição inicial. Surgiu essa dúvida. Mas para o STJ, prevalece o entendimento que o recebimento da inicial se dá na fase do 396. Né? Recebê-la-á, né? E aí continua. Só que circula o recebê-la-á, então. Circula o recebê-la-á. Mas você lembra que o 396, ele entra de amarelo. Porque o 396 é o fulcro da resposta do réu. Então não dá para marcá-lo de outra cor. Ok? Mas você circula aí o recebê-la-á para lembrar que o momento do recebimento da denúncia, que só existe processo penal na fase do artigo 396 do CPP. E uma coisa que cai muito nas provas é perceber que o recebimento da denúncia ou queixa no processo penal é irrecorrível. Cuidado com isso, cai muito, viu? Irrecorrível. Sábado passado eu dei uma dica aqui para juiz leigo e conciliador e caiu sobre isso no outro dia, na prova de domingo. Inclusive uma prova muito fácil de processo penal, juiz leigo e conciliador. Quem quiser dar uma olhada depois, nível muito mais fácil do que o OAB. Não é? Bem mais fácil que o nível da OAB. Você fez? Foi? Foi ver bem o processo? A prova de OAB hoje é nível de concurso público mesmo, né? A verdade é essa. Delegado, se um Estado não tomar cuidado, delegado de polícia, óbvio, delegado de polícia civil, o nível é mais baixo que a OAB, objetiva. Em regra é. Claro que quando a CESP e a banca, às vezes dá uma engrossada, uma apertada, né? Mas se for outra banca, meu amigo, o nível é menor. Então, cuidado, anotem aí, não cabe recurso contra o recebimento da petição inicial. Não cabe recurso contra o recebimento da inicial, ok? A decisão é irrecorrível. Então, se a banca disser que alguém interpôs uma apelação ou um rese contra o recebimento, e o que é que o juiz tem que fazer? O juiz não vai admitir o recurso, por ausência de previsão legal. Os recursos no processo penal, pessoal, e no processo civil também é assim, eles exigem previsão legal. Eu não posso inventar um recurso. Para cair um recurso em sua prova, ele vai ter que estar em sua coletânea. E mais do que isso, as hipóteses de cabimento também estão também na coletânea. Ok? O que é possível, cuidado, é possível impetrar habeas corpus. Não cabe recurso contra o recebimento, mas é possível a impetração de HC. Eu posso impetrar habeas corpus, HC, contra a decisão que recebe a denúncia ou queixa no processo penal. E a banca já cobrou isso. É possível a impetração de HC, mas HC não é recurso. Tanto que você vai chegar e fazer o seguinte, ó. Abaixo do 396 do CPP, não sei se já tem remissão, você faz uma remissão ao 648. O 648 do CPP. Em regra, o recurso, ou melhor, a hipótese de cabimento do HC vai ser pelo inciso primeiro. Você pode até colocar o inciso primeiro aí no 648. 648, inciso primeiro.
Então cabe habeas corpus quando não houver justa causa. É o que o inciso primeiro diz. E se eu recebo uma denúncia e processo alguém sem justa causa para ação, é possível a impetração do HC, a impetração do habeas corpus. Ok?